Meus amados, a paz do Senhor, aqui é quem vos fala, é o evangelista Luciano Trovão. Você está agora neste momento no canal Diante da Verdade, diante da Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para mim e para você. O tema de hoje é este: o vinho que Jesus bebeu, que apareceu diversas vezes na Bíblia, como tendo sido permitido por Deus, era ou não fermentado? Irmão Natanael, responde. A paz do Senhor a todos aí do canal Diante da Verdade. Olha, eu gostaria de apresentar, antes de iniciar a resposta, apresentar esse livro, Augusto Cury, O Mestre do Amor. É um livro muito famoso. Augusto Cury é um psicólogo muito conhecido e é um livro maravilhoso. Você que tem interesse de estudar, e conhecer algumas personalidades de Jesus, estude esse livro, que eu tenho certeza que você vai gostar. Gostaria também de mandar um abraço para uma pessoa querida, uma amiga que eu gosto muito dela, a Isenira. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a pergunta é: o vinho que Jesus tomou era um vinho fermentalizado ou um vinho que contém álcool ou não? Quando a Bíblia fala de vinho, nós temos que entender o contexto da Bíblia, porque cita dois tipos de vinho na Bíblia: um vinho que contém álcool e um vinho que não contém álcool. Vou dar um exemplo aqui em Gênesis. Você que tem a Bíblia em casa, acompanhe para você entender melhor. Em Gênesis, capítulo de número 9, vamos ler somente dois versículos, o versículo 20 e o versículo 21. Gênesis, capítulo de número 9, e o versículo 20 e o 21. Amém? Que diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu no meio da sua tenda. Ou seja, aqui fala de Noé. Noé, ele tinha uma vinha. E o que ele fez? Ele se embriagou com aquele vinho que ele tomou. Ou seja, irmão Luciano aqui está falando de um vinho, mas aqui está falando de um vinho que contém álcool ou que não contém álcool? Contém álcool. Se embriagou. Olha, aqui é lógico. Aqui está falando de um vinho que contém álcool. Entendeu? Agora vamos em Deuteronômio. Deuteronômio 32. Verso 14. Deuteronômio 32 e verso 14. Amém? Deuteronômio 32 e verso 14. Vou ler aqui para você entender melhor. 32 verso 14, que diz assim. Que diz aqui, manteiga de vacas e leite do rebanho. Entendeu? Com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Passã e dos potes, com a gordura de flor do trigo, e beber-te o sangue das uvas, o vinho puro. Ou seja, aqui está falando do sangue das uvas, o vinho puro. Entendeu? Ou seja, aqui não está falando de um vinho fermentalizado. Aqui está falando do vinho puro, ou seja, o suco da uva. Entendeu? O vinho puro. Agora vamos para Isaías. Isaías, capítulo 65 e verso 21. Isaías 65, verso 21. Eu faço a leitura aqui. Lê aí, meu amigo. Isaías 65, verso 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Ou seja, aqui está falando do puro fruto da uva. Entendeu? Aqui não está falando de um vinho fermentalizado. Aqui se refere ao vinho, mas está falando de um vinho puro. O puro fruto, o puro suco da uva. Não é verdade? Agora a questão: Jesus tomou um vinho fermentalizado ou não fermentalizado? Agora essa questão nós vamos para Lucas, capítulo 22. Quem achou? Lucas capítulo 22 aqui, Entenda. Existem esses dois tipos de vinho que a Bíblia registra. Um vinho que é o puro suco da uva e o vinho fermentalizado, ou seja, um vinho
que contém algo. Entende? Agora bora para o capítulo 22 e vamos começar a ler do versículo 7. Lê o versículo 7 aí, irmão Luciano. Achou? 22, 7. 22 de Dr. Lucas, Versículo 7. versículo 7. Chegou, porém, Chegou. porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. Continuando. Continua. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. E a chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Solta aí. Aí, ó. Do versículo 7, do capítulo 22 do Dr. Lucas, nós vemos 5 referências à Páscoa. Né? Ali Jesus ele se reúne para comemorar a Páscoa. Entenda? Ele se reúne para comemorar a Páscoa. Na verdade, nós temos 5 referências que Jesus fala sobre a Páscoa. Para você, aí muita gente diz: não, nesse dia Jesus tomou vinho. E falou que o vinho era o seu sangue, o pão, sua carne. Né? Realmente, Jesus tomou vinho. Agora, bora entender o que é a Páscoa. Vamos para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Diz aqui, Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Êxodo, capítulo 12, e versículo 15, diz assim. Achou? Êxodo 12, 15. Aqui. 7 dias comereis pão sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levadado ou com fermento, desde o primeiro dia ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Entende? E ao primeiro dia haverá santa convocação também ao 7º dia. Tirei santa convocação, nenhuma obra levará nelas, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarás para vós. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirarei vosso exército da terra do Egito. Pelo que guardaste a esse dia nas vossas gerações por estatutos perpétuos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pão sem fermento até 21 do mesmo mês, à tarde. Ou seja, aqui está falando que não é somente para tirar, não é somente para comer pão sem fermento, mas é para tirar todo o fermento das vossas casas. Então a pergunta é o seguinte: essa Páscoa foi dada por Deus. Será que foi dada por Deus a Páscoa? Será que Jesus, ele contradizeu o próprio Deus, tomando vinho com fermento, o fermentado?
Se o próprio Deus disse que era para tirar todo o fermento das vossas casas, que um vinho alcoolizado nada mais é do que um vinho fermentado. É verdade? Então Jesus, quando ele falou que o vinho representava seu sangue, ele estava falando que era um sangue puro, não era um sangue contaminado, não era um sangue fermentado, mas era um sangue puro. E quando ele falava de a carne era o pão, ele estava falando que era um pão puro, que não era um pão fermentalizado. Ou seja, por isso que a gente vê a Páscoa aqui no capítulo 12 compara com a Páscoa de lá. Entende? Então, o vinho que Jesus tomou não era um vinho alcoolizado. Não era. A outra questão que também entra muito na mente das pessoas, as pessoas dizem assim, e o casamento que ele multiplicou a água em vinho, era um vinho fermentalizado? Obviamente que não, porque se fosse um vinho fermentalizado ou um vinho alcoólatra, aquelas pessoas estavam bêbadas, ia ficar bêbada, porque não ia tomar um vinho só uma vez. Era uma festa, eles iam tomar vinho mais de uma vez. Então ele ia cair, Jesus não ia ser o santo, porque ele ia cair na maldição de Abacuque. Abacuque capítulo 2 e versículo 15 diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Então se Jesus desse de beber aquelas pessoas e aquelas pessoas ficassem embriagadas, entenda? Jesus não ia ser o santo, ele ia pecar, e Jesus não pecou, entendeu? Então não é um vinho, o vinho que Jesus tomou não foi um vinho fermentalizado, não foi um vinho alcoólatra, mas foi um vinho, o puro suco da uva. Entende?